Horas e 21 minutos, agora nós vamos falar aqui no nosso RIC Notícias Opinião com o consultor sênior da Transparência Internacional Brasil, Michael Freitas Moalem, para falar sobre a transparência no serviço público. Nessa semana nós te contamos aqui no RIC Notícias Opinião que o Paraná foi o terceiro melhor estado avaliado no quesito de publicidade das contas públicas, mas também mostramos que a região de Londrina foi uma das piores avaliadas. E aí o Michael já está preparado aqui para bater papo com a gente. Ele está à distância, não está no nosso estúdio, mas vamos aproveitá-lo da melhor maneira possível também. Michael, seja muito bem-vindo ao RIC Notícias Opinião. Obrigado por aceitar o nosso convite. E aí eu começo te perguntando o seguinte: quais são os critérios avaliados nesse estudo, nesse levantamento, que coloca o Paraná em terceiro, Londrina lá para baixo dessa lista? Boa tarde. Boa tarde a vocês, é um prazer estar aqui de novo, sempre uma satisfação falar com os ouvintes, com vocês. E a gente fica feliz também desse tema, dessa agenda ser debatida, naturalmente é uma agenda muito importante para o país e transparência, integridade são agendas fundamentais e a gente espera contribuir com esse índice, com essa nova forma de avaliar, de medir a transparência em vários critérios. Você perguntava das dimensões, dos critérios utilizados. A gente procurou fazer uma avaliação muito ampla do que pode significar avanços ou retrocessos na transparência e na integridade pública. Então nós dividimos esses 84 elementos de avaliação em alguns eixos, em 8 eixos ou dimensões, né? Então, uma das formas de avaliar são os marcos legais, se o Estado tem a legislação necessária, muitas delas regulamentando, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, uma lei importantíssima no plano federal, depende de regulamentação, que conta com regulamentação no plano estadual, assim como outras leis que avançam elementos importantes no âmbito dos estados. Mas essa é uma das dimensões. Também as plataformas, quer dizer, se há plataformas de acesso, de solicitação de informação, muito importante para o jornalismo investigativo, para os acadêmicos, para quem quer saber, conhecer os dados. Administração e governança, se esses elementos estão disponíveis para que o público tenha acesso a essas informações. Um ponto muito importante, transparência financeira e orçamentária. A imprensa deu bastante destaque para isso. Por exemplo, isenções fiscais, as emendas de relator ao orçamento, a transparência dessas emendas, da participação da interação do legislativo com o executivo no orçamento, enfim, transformação digital, como o Estado tem se empenhado em modernizar. Aliás, um dos indicadores em que o Estado do Paraná, dentre outros, teve nota máxima. Comunicação, ou seja, os canais de comunicação do governo, as informações sobre as ações adotadas. Participação, um elemento que nem sempre é lembrado como um elemento de integridade, mas canais de participação, né? Um governo aberto, que conte com deliberação, com espaço de interação com a sociedade, costumam ser estados também mais íntegros. E por fim, o último eixo ou dimensão de dados abertos, a qualidade, a quantidade de dados públicos disponíveis, mas também a qualidade desses dados, o que facilita muito o trabalho de quem quer acompanhar o governo de perto. Enfim, então, esses são os eixos que nós procuramos avaliar, claro, e aí 84 elementos, critérios divididos nessas 8 dimensões. Michael, tudo bem? Rafaela Moron. Olha, é o seguinte, quando a gente tenta acessar algumas páginas do poder público para procurar informações, nem sempre há tanta facilidade ou clareza nos dados. Tem lá a informação muitas vezes, mas sem aquele dado detalhado. Eu lembro, inclusive, de um período anterior, quando você queria acessar, por exemplo, os vencimentos, né, de algum funcionário público, que você botava os seus dados aqui no Paraná e conseguia acessar. Depois passou a ter uma formalização mais difícil, por e-mail e tudo mais. A Câmara de Vereadores também já precisei de informação aqui em Curitiba, precisei entrar em contato através de um e-mail, aguardar um prazo para me responder, me deram uma resposta bem vaga a respeito do meu questionamento à época. Então,
Na questão de falta de transparência, quando a gente encontra essas dificuldades, elas muitas vezes acontecem porque há uma intenção em blindar a informação ou porque talvez o serviço público não tenha tanta tecnologia ou, enfim, esteja acompanhando, por exemplo, né, as evoluções dos seus sistemas, porque sempre tem que ter lá uma licitação, uma convocação ou uma atualização para qualquer serviço ou programa novo. Então, por que a gente encontra essas dificuldades? É uma vontade ou é atraso no sentido de ter novas tecnologias? A gente vê que as duas hipóteses acontecem. Há estados que têm limitações, mas nem sempre a limitação financeira decorre de uma impossibilidade do estado, quer dizer, um fato inevitável de que não há orçamento suficiente para fazer determinadas ações. Muitas vezes depende de um mau planejamento, quer dizer, se o estado não faz um planejamento, muitas vezes de médio e longo prazo, para alocar orçamentos reiteradamente, seguidamente, para determinada ação, é evidente que ela não vai acontecer. Então, o planejamento é fundamental, as escolhas feitas pela política são fundamentais. Mas, claro, há evidentemente, a gente imagina em alguns casos, que há uma má vontade, uma intenção de não ser tão transparente. A transparência, ela tem um benefício muito conhecido para a sociedade, para o jornalismo que acompanha, para o ativista, para as ONGs que fazem o chamado controle social, para a sociedade, para o eleitor de um modo geral, mas isso traz um custo, muitas vezes, para o administrador. É um custo da cobrança, da necessidade de explicar, de prestar contas, e muitos gestores preferem evitar esse caminho e lidar apenas com o argumento da falta de transparência. Para alguns, talvez seja mais fácil simplesmente lidar com a crítica por não ser transparente do que fazer o trabalho de explicar, uma vez que o dado é transparente, o dado existe, explicar o porquê daquilo ser da forma como é. Mas é evidente que, e o ponto que você coloca também é importantíssimo, a qualidade do dado. Nem sempre é uma questão, você falava dos salários, a gente teve, às vezes a gente avaliou nesse momento o poder executivo. Em breve faremos o lançamento das assembleias legislativas, dos poderes legislativos estaduais, e esperamos no ano que vem também avaliar o sistema de justiça, o judiciário, o Ministério Público. Mas a gente vê que, primeiro, uma assimetria entre os poderes e comparativamente, a ideia de compará-los é justamente mostrar que outros estados, uma comparação positiva do ponto de democracia, que os estados competem entre si em algum grau, né? Olha, se um outro estado está fazendo uma coisa muito melhor, quer dizer que é um patamar que eu consigo alcançar, né? Então a gente já vê isso acontecer, os estados que ficaram mais embaixo da tabela, não é o caso do Paraná, embora o Paraná esteja numa posição muito boa, em terceiro lugar, muito próximo da pontuação do primeiro ou segundo lugar, mas ainda há desafios importantes para o Paraná. Então, quer dizer, esse índice, ele ao mesmo tempo que mostra, principalmente dos mais bem colocados, que um certo patamar de transparência já foi alcançado por alguns estados, mas mostra também que existe o que talvez a gente possa chamar de uma segunda geração de transparência, que é mais demandante, que exige um outro grau, um grau que talvez ainda não tenha sido alcançado para esses estados. Então, mesmo aqueles que estão bem posicionados, ainda há um desafio para se colocar. E eu dizia que a transparência não é só um elemento, primeiro, não é estático, a tecnologia permite cada vez mais, o exemplo dos dados, dos salários dos dados, são bons exemplos. Mas é você divulgar em formato imagem, né? Então, o Poder Judiciário fazia isso por muito tempo. Tinha a obrigação de divulgar os vencimentos, mas fazia um PDF que é uma imagem, nem é possível de copiar e processar esses dados. Isso dificulta muito o trabalho daquele que quer fazer uma comparação, que quer agrupar esses dados para tirar conclusões importantes. Então, a qualidade, o dado que é legível por máquina, o dado que é planilhável, então a nossa avaliação ela não é binária, tem ou não tem, mas se tem, qual é a qualidade dessa informação, isso muda, isso impacta na avaliação. Michael Moalen está falando com a gente, ele é consultor sênior da Transparência Internacional Brasil. A gente está falando sobre transparência nos órgãos públicos. Será que os dados dos governos eles estão claros? Será que os governos são transparentes? Sobre isso que a gente está falando agora. E só para complementar essa sua linha de raciocínio, o nosso ouvinte, o Michael FS, ele fala aqui na nossa live do YouTube o seguinte: sabe por que a transparência não é eficaz? Porque a lei obriga a divulgar, mas não diz como
vamos divulgar. Assim, ou quando houver uma padronização, aí sim a transparência será mais eficaz, ou pelo menos isso será mais eficaz nos municípios, será mais fácil da gente acessar esses dados. Participação do Michael, obrigado. E aí, pra gente finalizar, eu quero só te perguntar em relação à campanha eleitoral, se a Transparência Internacional acompanha de perto esses números, ou pelo menos o toma lá da cá durante essa campanha eleitoral, e também os dados de partidos, candidatos, como é que vai funcionar isso? São pontos, são comentários sobre o meu quase xará Michael, dizer que ele está certíssimo, né? Por isso é que a gente, mesmo que a lei ainda não exija, embora a Transparência Nacional e outras organizações tenham proposto legislações que tramitam no Congresso para fazer exatamente o que o ouvinte sugere, que é padronizar e elevar essa barra na qualidade da forma como o dado é apresentado, mas essa é uma discussão que a gente tem o objetivo de alcançar, mas a gente, na avaliação, mesmo que a lei não exija, a gente coloca patamares de expectativa para que o governo não precisa cumprir o mínimo que a lei faz, né? Esses governos que tiraram boas notas, eles avançaram além do mínimo legal, portanto, procurando atender ter mais transparência. Sobre as eleições, que a gente, de fato, é um momento de muita atenção, de muita importância. Existem várias agendas, nós e outras organizações da sociedade civil têm apresentado uma lista de expectativas, de demandas, de uma pauta para o próximo ciclo eleitoral, próximo ciclo político, melhor dizendo, começando em 2023, e a gente espera acompanhar. Nós temos, também do ponto de vista dos partidos, existem sugestões de reformas legislativas para aumentar a transparência dos próprios partidos, na forma como prestam contas, ainda mais agora que recebem, além do fundo tradicional, o fundo partidário, recebem também um fundo de campanhas, um volume me parece excessivo, mas que demanda um acompanhamento muito próximo do Ministério Público, da sociedade, do jornalismo, para um controle chamado controle social e o controle do Estado sobre como esses gastos vão ser feitos. Nós estaremos muito ativos durante o processo eleitoral, tanto do ponto de vista das propostas, das sugestões, como também do acompanhamento, do controle sobre eventuais denúncias de corrupção. Mas a gente espera que sejam poucas e que o processo possa se focar no debate de ideias e alcançar um bom resultado. Tá certo, Michael Moalen, consultor sênior da Transparência Internacional Brasil. Obrigado, pela sua participação, por esses esclarecimentos aqui no RIC Notícias Opinião. De fato, a transparência é fundamental para que a gente tenha um processo muito mais claro nas eleições e no dia a dia do serviço público. Obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau. 4 horas e 34 minutos agora.